Boa tarde, família. Boa tarde, crianças. Como estão passando? Bem? Espero que todos estejam bem. Crianças, hoje nós vamos trabalhar nossa última aula do primeiro bimestre de matemática, tá bom? Então, vocês vão fazer o seguinte: vão pegar a apostila, o xerox de matemática, na página 52, que são medidas de comprimento. O metro, medida de comprimento, como medir alguma coisa. Então, pegue o lápis, olha a borrachinha de cima da carteira, coloque a data de hoje, 22/5, tá bom? Que são do primeiro bimestre. Pegaram o lápis, pegaram tudo certinho? Então tá. Coloque o nome de vocês também no xerox. Todas as atividades que vão fazer, vocês vão colocar a data e o nome de vocês, tá bom? Medidas de comprimento. Então, nós temos aqui, ó, o metro. O metro, que é a medida de comprimento, ó. Esse daqui é uma fita métrica, né? É uma fita métrica. Um metro tem 100 centímetros. Essa fita tem 1,5 metro. Então, 100 centímetros. Quanto que é meio metro? A metade de 100, quanto que é? Vocês sabem? Claro que sabem, né? 50 centímetros. Então, ó, a fita métrica para medir vocês, para medir tecido. Quem faz costureira usa muito a fita métrica. E os outros usam o metro, outras coisas que tem, que eu já vou explicar também. Então, ó, o metro é a unidade de medida de comprimento. Na tabela, veja algumas unidades derivadas do metro. Então, nós temos aqui, ó, maior que o metro, que são maiores, que são maior do que o metro. O quilômetro. Para mim chegar até a escola, quantos quilômetros tem? 1 quilômetro é 1.000 metros. Mais ou menos daqui, da minha casa, a escola dá uns 4 quilômetros, 4.000 metros. Hectômetro, quilômetro. Decâmetro, decímetro, centímetro, milímetro e metro. Então, nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro, que os centímetros são os pequenininhos, e milímetro, que são menor ainda, que dá 1 metro. Quando precisamos efetuar medições pequenas, usamos os menores, que é o metro, decímetro, centímetro, milímetro, né? Então, depende daquilo que a gente for medir, depende do tamanho também. Como que um pedreiro vai usar uma fita métrica? Vai demorar muito, ele vai usar outros, o metro, tem vários que eu vou procurar. A fita métrica, o metro articulado, o metro que vai sempre aumentando assim. E a trena, que eu estava tentando lembrar, que é a trena. A trena é bem mais fácil para medir coisas grandes. Da palavra metro, significa o que se mede. O metro também pode ser representado assim: 1 metro, 100 centímetros, ou seja, 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros. Há vários instrumentos de medida que utilizam o metro e centímetro. Nós temos aqui, ó, metro articulado, que é aquele que a professora falou, o metro articulado. A fita métrica, igual essa que eu mostrei para vocês. A régua, que a gente mede na sala. A régua. E aqui a trena. A trena que a gente vai puxando para medir. Complete os espaços. Para medir nossa altura, usamos comunidades de medida. Quantos? 1,5 metro, 48 centímetros, meio metro, aí por diante. Para medir itens de seu estojo, como lápis,
uma borracha ou um apontador, você pode usar como a medida? A régua que nós temos em nossa sala de aula, né? Não sei se você tem em casa, que nós temos a sala de aula, a régua. Nós temos aqui, ó, marque um dos instrumentos usados para medir nossa altura. A altura. Nós temos aqui a fita métrica, o relógio, a balança e temos aqui a trena. Qual deles que nós usamos? Vou marcar um X no instrumento, nos instrumentos que usamos para medir nossa altura. Qual a medida de comprimento mais adequada para medir a nossa altura? Qual das medidas dessas que é melhor para medir a nossa altura? Existe balança que ela, além do peso, também ela faz a medida, né? Mas geralmente tem nos postos de saúde. A largura da borracha, a largura da porta. A largura da porta eu posso usar o quê? O comprimento do lápis. Veja qual a medida de comprimento mais adequada para medir nossa altura. Fita métrica, né? Largura da borracha, régua. Largura da porta, fita métrica. Comprimento de um lápis, a régua, né? Que está mais perto de nós nesse momento. Com a ajuda de uma régua ou de uma fita métrica, meça e escreva as medidas indicadas abaixo. A altura da carteira de sua sala. Como não estamos na sala, vocês estão em casa, a altura é a medida da mesa. Isso daqui, essa atividade, gente, nós vamos ter de deixar a 4 para a gente fazer quando retornar para a escola. Porque aqui, comprimento do quadro, como que vocês vão saber? Largura do livro de matemática, dessas coisas. Deixe essa aqui, que nós faremos juntos. Uma revisão e faremos junto quando a gente retornar. Complete a quadro. 1 metro tem quantos centímetros? Quantos centímetros tem 1 metro? 2 metros tem quantos centímetros? 3 metros e 100 metros. 1 metro tem quantos centímetros? Que lembram que eu mostrei na fita? 100. Use a régua para medir. Aqui, esta atividade, vocês vão ter de usar a régua para medir e colocar aqui embaixo, ó. Laís. Aqui, ó. Vou medir com a régua, colocar aqui. Vou medir com a régua aqui. Medir com a régua e colocar aqui. Medir com a régua e colocar aqui. Certo? Tem de ser com a régua, senão vocês não vão saber, não. Use a régua e meça o comprimento das figuras. De um prego, vamos pegar um prego, um clipe e a borracha de vocês. Com a régua, e vou medir. Use a régua e meça os lados da figura do triângulo. Vão medir todos os lados. Do quadrado e do retângulo e vão completar ali nos retângulos que tem para vocês medirem, certo? Estão entendendo, crianças? Qual o objeto mais comprido que vocês têm aqui? É uma caneta, um lápis, um caderno, estojo. E acho que, eu não sei se aqui é uma porta, acho que é uma porta. Qual é o objeto? Qual é o objeto mais comprido? Vocês vão ver qual deles que é o mais comprido e vão escrever qual objeto. Complete com a unidade de medida mais adequada. Adulto, bebê, cãozinho e prédio. Ó, complete com a unidade mais adequada. Complete com a unidade de medida mais adequada. Vejam bem, unidade de medida. O adulto, o bebê, o cãozinho e o prédio. Agora, o 11, meça com a régua. Só medir o lápis e vou medir esse outro desenho aqui. 12. Ivone e Tereza trabalham em uma loja de tecidos. Veja quantos metros de tecido elas vendem em um mês. Ó, tecido, então tem seda, quantos que ela mede? Metros por Ivone e metros por Tereza.
Algodão pela Ivone e pela Tereza. Linho pela Ivone e pela Tereza, ó. Ivone e Tereza trabalham em uma loja de tecidos. Veja quantos metros de tecidos elas vendem em um mês de trabalho. Daí vão colocar na A, na B e na C. Vamos ver quantos metros que Tereza vende, quantos metros que Ivone vende e tal. Agora responda as perguntas. Quem vendeu mais seda? Qual delas? Olha aqui em cima. Quem vendeu mais algodão? Olha aqui em cima, quem vendeu mais algodão? Vejam bem que a Ivone vendeu 128 metros, mas a Tereza 187. Mentalmente responda, se Ivone tivesse conseguido vender mais 100 metros de linho, ela passaria a quantidade de tecidos vendidos por Tereza? Mentalmente, você que vai ver, tá bom? E a nossa aula de matemática do primeiro bimestre terminou, tá? Fica para a próxima. Qualquer coisa que vocês não souberem, deixa em branco, depois a gente resolve junto. Beijo!